Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Você pode se sentar, por favor. É uma alegria muito grande podermos estar aqui nesta manhã para meditarmos na palavra de Deus. Eu agradeço ao nosso Senhor por esse privilégio, agradeço ao nosso pastor também por essa oportunidade. Que Deus continue abençoando a sua santa igreja em nome de Jesus. Eu convido você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 2, versículo 20. Neemias, capítulo 2, versículo 20. Todos acharam? Glória a Deus. Neemias, capítulo 2, versículo 20. Diz assim a primeira parte do versículo. Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Amém? Meus amados, enquanto nós estivermos nessa terra, constantemente nós estaremos enfrentando grandes desafios, pequenos e grandes desafios, principalmente quando nós tomamos uma decisão de cumprirmos o propósito de Deus nas nossas vidas, para as nossas famílias e também como corpo, como igreja. Esse desafio ou esses desafios podem se manifestar das mais diversas formas possíveis, desde criar coisas, restaurar coisas, mantê-las e até ampliá-las. Mas nós sabemos que, diante de tudo isso, enfrentamos muitas batalhas. Mas a boa nova, que não é uma novidade, mas que vale sempre lembrar, é que Jesus está conosco diante de todos os desafios. Amém? Você crê nisso de verdade? Amém. Todos os desafios que nós enfrentamos, Jesus está conosco para nos dar a vitória. Meus irmãos, tanto na criação quanto na restauração ou ampliação, vai depender do que cada um de nós está vivendo, ou até como igreja, o que nós estamos vivendo. Nós podemos pensar em algo novo da parte de Deus. Nós podemos esperar algo novo da parte de Deus. E muitas vezes esses processos pelos quais nós estamos passando, repito, de criação, de ampliação, de restauração, são processos que Deus nos leva a passar para nos capacitar para planos maiores, para objetivos maiores que Ele tem para as nossas vidas, de acordo com o cumprimento do chamado que Ele tem para mim e para você. Repito, como indivíduos, como família e também como igreja. Mas quando nós falamos nesse tempo novo, ou num ciclo novo, ou numa nova estação, os nossos corações, obviamente, se enchem de expectativas. Todos nós queremos experimentar o novo de Deus. Nós queremos experimentar as promessas de Deus. Mas é importante nós lembrarmos, e lembrarmos logo de início, que, independentemente do que nós estejamos esperando ou do que nós estejamos vivendo, Deus, Ele precisa ser sempre a prioridade em nossas vidas. O nosso relacionamento com Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, todas as demais áreas das nossas vidas são abençoadas. Talvez você que entrou aqui como convidado ou que está acompanhando este culto, prestando esse culto pela internet, talvez você não se lembrasse disso, mas eu quero te dizer, se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, a palavra do Senhor diz que você será mais do que feliz. Não há como viver o novo de Deus se Ele verdadeiramente não for prioridade para nós. Nós não podemos entrar neste lugar e sair da mesma forma se nós quisermos verdadeiramente viver algo novo da parte de Deus para as nossas vidas. E essa prioridade, ela não pode somente ser manifestada através das nossas palavras. As nossas palavras, elas precisam ser acompanhadas pelas nossas atitudes, pelas nossas ações e pelas nossas decisões. Muitas pessoas querem colher frutos diferentes, plantando as mesmas sementes. Mas se nós quisermos colher algo novo, se nós quisermos colher algo diferente, nós precisamos plantar sementes diferentes, e sementes de acordo com a palavra de Deus, sementes de acordo com o que a palavra de Deus ensina.
Talvez você ou alguém entrou aqui nesta manhã passando por algumas situações na sua vida como indivíduo ou na sua família e não tem visto resultados positivos. Talvez seja o momento de repensar o que eu tenho semeado nessas áreas da minha vida, porque se nós semearmos a palavra de Deus, em algum momento ela vai dar fruto e vai trazer a bênção para todos nós. Então, meus irmãos, quando nós buscamos viver a vontade de Deus para as nossas vidas, nós podemos crer no que a palavra de Deus diz, que nós podemos prosperar, que nós podemos ter bom êxito, nós podemos ser bem-sucedidos. Amém? Eu não estou dizendo com isso que é fácil. Nós sabemos, como dissemos aqui no início, que nós enfrentamos grandes desafios, mas com Jesus nós podemos todas as coisas. Amém? A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Com Jesus e com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, nós podemos vencer todos os desafios que se colocarem diante de nós, recebermos as bênçãos de Deus e vivermos os propósitos de Deus para as nossas vidas. Talvez, repito, você que entrou aqui nesta manhã pela primeira vez, ou está nos acompanhando pela internet pela primeira vez, talvez você não saiba, mas eu quero te dizer que Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida, em nome de Jesus. Como nós podemos ter essa certeza que podemos prosperar? Como nós podemos ter essa certeza que podemos ter bom êxito ou sermos bem-sucedidos? Vamos usar aqui em breves palavras o exemplo de Neemias. Ele enfrentou grandes desafios e o livro de Neemias nos ensina em algumas lições importantes para as nossas vidas. Eu quero falar aqui um pouco das características do livro de Neemias, que são úteis para as nossas vidas. O livro de Neemias ele tem importantes ensinamentos sobre restauração. Já foi falado de restauração aqui nesta manhã, em alguns aspectos, e o livro de Neemias fala muito sobre restauração. E esses princípios de restauração que estão no livro de Neemias, eles também podem e devem ser aplicados para a criação, para a manutenção e para a ampliação de algo que Deus quer fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Então, ele é um livro que os seus princípios podem ser aplicados na nossa vida individualmente, na nossa família, na igreja e na sociedade como um todo, porque, além de tudo, ele é um livro que tem lições muito práticas sobre liderança, o exercício de um papel de um líder nos mais diversos setores da sociedade. E talvez algumas pessoas pensem assim, bom, então essa parte não é para mim. Não, é para você sim, é para mim também. Porque ainda que eu não consiga, ou ainda que eu não faça parte de algum departamento específico da igreja como líder, ou eu não tenho uma posição específica de liderança, alguma posição na sociedade, o ser humano, no mínimo, ele precisa aprender a liderar a si mesmo e a se liderar de acordo com a direção que Deus dá para a sua vida. Então, essas lições aqui são fundamentais, tanto para mim quanto para você. O livro de Neemias, ou através do livro de Neemias, nós podemos aprender a planejar, organizar tempo e recursos, integrar pessoas para que foquem no mesmo objetivo, motivar equipes e avaliar resultados. Ele nos ensina ainda a lidar, preste atenção, por favor, com oposição, lidar com oposição com entusiasmo, sem perder a motivação, mesmo diante das críticas, das calúnias, das difamações, das conspirações e tantas outras formas que o inimigo usa para se levantar contra nós. O livro de Neemias, irmãos, também tem uma característica muito importante. Ele fala de alguém que está disposto a abrir mão do seu conforto para abraçar desafios, para resgatar pessoas que estão vivendo em vergonha e opróbrio, que estão vivendo em humilhação e desonra. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que Deus chamou a mim e a você, muitas vezes, para abrir mão de posições de conforto, para sermos enviados, para que vidas conheçam a verdade do Evangelho. Então, é muito importante nós lembrarmos disso. Evangelho, meus irmãos, muitas vezes, o nosso próprio Deus, o nosso próprio Jesus, ele deu esse exemplo. Ele abriu mão da sua glória para estar no nosso meio e trazer uma palavra de salvação para mim e para você. Essas são algumas características do livro de Neemias, mas eu queria falar um pouco também sobre o contexto histórico. O livro de Neemias é um livro histórico pós-exílico,
Com a morte de Salomão no reinado do seu filho Roboão, o reino de Israel foi dividido em dois. Nós sabemos, se talvez você não lembre ou você não saiba, Salomão se casou com mulheres de outros reinos que trouxeram seus ídolos para Israel. Isso desagradou a Deus e no reinado do seu filho Roboão veio a consequência. O reinado foi dividido em dois. O reino do norte, a capital em Samaria, com 10 tribos, e o reino do sul, com a capital em Jerusalém, que era o reino de Judá. O reino do norte, o próprio Deus o entregou na mão dos assírios. E por conta disso, eles foram levados ao cativeiro e nunca mais retornaram. O reino do sul, meus irmãos, ele teve uma característica interessante, porque alguns reis andaram com Deus e outros não. Mas no final, eles se desviaram, eles não ouviram o que os profetas enviados por Deus falaram. Eles não receberam a mensagem que Deus enviou pelos seus profetas. Ao contrário, eles os mataram. Então Deus os entregou Judá à Babilônia e a sua população foi deportada por volta do ano 586 e 587 a.C. E esse cativeiro durou 70 anos. Como é importante nós ouvirmos a palavra de Deus. Quando nós não ouvimos a palavra de Deus e os alertas de Deus, nós podemos cair no cativeiro do inimigo. Meus irmãos, a Babilônia caiu. Ela foi entregue a Deus ao Império Medo-Persa. E Ciro, que era o rei da Pérsia, ouviu a profecia de Jeremias. E ao ouvir a profecia de Jeremias que falava a respeito dele, que ele levaria o povo de Israel para ser liberto do cativeiro, ele determina a volta do povo de Israel para Judá, para Jerusalém, para a reconstrução do templo. E essa volta se deu em 3 etapas. Primeiro com Zorobabel, para a reconstrução do templo, depois com Esdras, para o avivamento da lei, e por último com Neemias, para a reconstrução dos muros, que é o versículo que nós lemos do início. Então ele está contextualizado. Irmãos, repetindo e resumindo, o povo de Judá quebrou a sua aliança com Deus e foi dominado pelos babilônios, sendo levado para o cativeiro. Depois o Império Medo-Persa conquistou a Babilônia e através de Ciro o povo foi libertado para voltar a Jerusalém em 3 levas. Primeiro com Zorobabel para a reconstrução do templo, depois com Esdras para o avivamento da lei e por último com Neemias para a reconstrução dos muros. Amém? Quando nós analisamos esse texto, dentro desse contexto histórico, que foi resumidamente aqui exposto, nós aprendemos que Neemias ele afirmou que Deus os prosperaria na reconstrução dos muros de Jerusalém. E o que isso tem a ver com as nossas vidas hoje? O que isso tem a ver com a vida dos crentes e com a vida daqueles que ainda não são crentes, não têm um relacionamento tão próximo com Jesus? É claro que não era uma tarefa fácil reconstruir aqueles muros. Era um grande desafio. E nós estamos falando nesta manhã de desafios. Vamos tirar aqui algumas lições dessa situação que nós podemos e devemos aplicar em nossas vidas. Aqui eu quero convidar você desde já a pedir ao Espírito Santo: Senhor, não são as palavras de Gabriel, mas a tua palavra aplica na minha vida, na minha saúde, na minha família, no meu casamento, num parente desviado, talvez num filho afastado, numa vida que precisa ser salva, no reavivamento da sua casa, da sua vida espiritual. Peça a Deus para Ele especificar na sua vida e na minha vida esses princípios. Meus irmãos, 3 perguntas apenas. A primeira delas é: por que Neemias tinha essa convicção de que Deus os prosperaria? Você já parou para pensar nisso? Por que ele podia dizer isso? Por que Neemias podia dizer: o Deus dos céus é que nos fará prosperar? Como que eu e você podemos hoje, no tempo de hoje, ter essa convicção de que seremos bem-sucedidos na nossa vida? Seja para criar algo, seja para restaurar algo, para ampliar algo ou para manter algo. Seja para vencer qualquer desafio que há diante de nós. Por que Neemias podia dizer isso? Primeiro, porque Neemias jejuava e orava a Deus. Amém? Olha o que está escrito em Neemias, capítulo 1, versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Que coisas? O estado triste que estava Jerusalém. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então, quando Neemias soube o triste estado de Jerusalém, ele jejuou e ele orou a Deus. Irmãos, oração e jejum são armas poderosas para o crente.
elas nos alinham com a vontade de Deus para as nossas vidas e nos fortalecem diante do inimigo. Eu sei que tudo que eu estou falando aqui, todos ou a esmagadora maioria sabe, mas muitas vezes eu e você precisamos lembrar de alguns princípios para aplicar em nossas vidas. Então, a oração e o jejum são armas espirituais poderosas para a vida do crente. Se você ainda não é crente em Jesus, saiba que isso pode ser para a sua vida também. Em oração, irmãos, e em jejum, Neemias foi sensível ao plano de Deus. E o bom, amados, é que nós estejamos sensíveis aos planos de Deus para qualquer área das nossas vidas. Por quê? Porque a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. O que é que Deus tem nos dito? O que é que Deus tem nos prometido? Ele cumprirá. Eu e você podemos caminhar com fé, apesar das dificuldades. Meus irmãos, muitos procuram solução nos homens, procuram solução nos títulos, nos bens materiais, querem vencer com armas deste mundo, mas nós precisamos usar as armas espirituais que Deus já dispôs para nós, porque a nossa vitória vem do Senhor. Nós precisamos aprender a agir na dependência e na direção dEle. Infelizmente, estamos numa geração em que parte das pessoas não querem mais jejuar e orar. Querem receber tudo na mão. Desculpe a expressão, não quero ofender ninguém, mas uma geração mimada que foge das batalhas, mas quer transbordar na bênção. Certa vez eu fui ministrar numa igreja no Brasil, e depois do culto, num jantar com os líderes e tudo, alguém ali comentou na mesa, a nossa igreja não tem o perfil de batalha espiritual. Eu ouvi aquilo, não falei nada, eu pensei comigo, desde quando batalha espiritual é perfil? Batalha espiritual é uma realidade. Se eu e você não entendemos que estamos em batalha espiritual, a gente está levando pedrada de algum lado, mas ela existe, ela está aí. Veja o exemplo de Esther. Quando os judeus foram ameaçados de extermínio pelo plano de Amã, a rainha Esther fez o quê? Apregoou o jejum para os judeus, para que ela encontrasse êxito junto ao rei Xerxes e seu povo tivesse livramento. É uma história muito linda. Que bom poder mencioná-la num dia em que há a colaboração das mulheres de fé nesta manhã. Veja o detalhe, o decreto de morte já tinha sido selado. O decreto de morte já tinha sido selado, mas o jejum mudou toda a situação. Aquela ação levou Esther a dar passos certos para a vitória. E o decreto de morte foi revogado. A forca que foi preparada para Mardoqueu, que era primo de Esther, para que ele morresse, foi lá que Amã foi enforcado, o inimigo do povo de Deus. E o decreto que havia sido preparado, assinado, selado para a morte do povo judeu, ele foi rasgado, ele foi destruído, e um novo decreto em favor do povo judeu foi assinado. Oração e jejum muda a nossa história. Oração e jejum nos leva a vencer batalhas. Oração e jejum nos aproxima mais de Deus e nos faz conhecer a sua vontade. Eu quero declarar na sua vida nesta manhã, que Deus cancela nesta manhã decretos de morte que foram assinados contra mim e você, e assina decretos de vida para nós. Está escrito na palavra de Deus que quem invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome do Senhor diante do seu desafio, diante da sua batalha. Talvez seja tempo de você, ou eu, apregoar um novo jejum na nossa vida, na nossa casa. Nós temos o privilégio de aqui na igreja constantemente sermos orientados pelo nosso pastor a jejuar, em campanhas coletivas, mas também motivados a jejuar nas nossas campanhas pessoais, para que os decretos do inimigo sejam rasgados, cancelados, e os decretos de vitória sejam assinados em nosso favor. Então Neemias podia dizer que Deus o prosperaria, porque ele era um homem que orava e jejuava. Neemias também podia dizer que Deus os prosperaria, porque Neemias, ele tinha consciência de corpo, ele tinha consciência de coletividade. Deus tem nos chamado, irmãos, a nos lembrar que nós somos um corpo e nós precisamos nos importar uns com os outros, clamar uns com os outros.
Não só pelos de dentro, mas pelos de fora que estão morrendo e perecendo, indo para o inferno, porque não têm conhecido a Jesus. E se você entrou aqui nesta manhã pela primeira vez, com todo respeito, mas com ousadia, eu te digo, você não está aqui à toa. Se você está aqui participando deste culto na internet hoje, não é à toa. Talvez hoje tenha sido o dia que Deus escolheu para te salvar. Nós não podemos ser egoístas e só pensar em nós. Nós temos que ter consciência de corpo. E Neemias tinha isso. Por que Neemias podia dizer que Deus os prosperaria? Por quê? Porque Neemias tinha prazer em temer a Deus. Está escrito em Neemias 1:11, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que te têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem, no caso o rei. Nesta época, eu era o copeiro do rei. Neemias podia dizer que Deus os prosperaria, porque ele era um homem que tinha prazer em temer ao Senhor. E porque ele era temente a Deus, ele recebia e recebeu as estratégias da parte de Deus. Veja o que está escrito em Neemias 2, 4 e 5. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Aí ele diz, então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe a cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Olha aqui, irmãos. Antes de responder ao rei Artaxerxes, a Bíblia diz que ele orou ao Deus dos céus. Sabe, muitas vezes nas nossas vidas, antes de darmos respostas, ou agirmos, tomarmos ações, nós precisamos orar ao Deus dos céus, ao nosso Deus, para que Ele nos dê as palavras certas e as estratégias certas. Porque as nossas estratégias, as nossas palavras, elas precisam vir do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem quer ser bem-sucedido nos padrões da palavra de Deus, precisa ter uma vida de temor ao Senhor, ou seja, uma vida de honra, de reverência, de louvor, de adoração, de devoção e muitas coisas. Quando nós fazemos isso, quando nós vivemos assim, que deve ser um estilo de vida, esta é uma vida de temer a Deus, nós podemos entender que Deus vai nos abençoar naquilo que Ele nos confiou para fazer. Salmo 25:12 diz, qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Salmo 128, 1 e 2 diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. O homem que teme a Deus tem uma vida de confiança nele e não é guiado pelas circunstâncias. Provérbios 3:5 diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não te apoie, não ponha a tua segurança no teu próprio entendimento. Eu mencionei aqui outro dia, vou repetir, lembra da pesca maravilhosa? Aqueles homens não tinham pescado nenhum peixe. Diante de toda aquela dificuldade, Jesus fala para eles, lancem a rede de novo. E Pedro diz para eles, Senhor, porque tu mandas. Pedro disse para ele, em outra versão assim, sobre a tua palavra, ou seja, alicerçado no que tu estás dizendo. Porque eles diziam, este é alguém diferente, ele prega como quem tem autoridade. É firmar, meus irmãos, a nossa caminhada na palavra de Deus, naquilo que Ele nos dirige a fazer. E aqueles homens foram tremendamente abençoados pelo Senhor. Então, não são as circunstâncias, não são os sentimentos, as emoções que devem direcionar as nossas vidas, mas sim a palavra e a direção que Deus tem para nós. Neemias priorizava Deus e a sua vontade. Se eu e você quisermos ser bem-sucedidos, nós precisamos ter uma vida de temor a Deus. Nós precisamos, irmãos, servir a esse único Deus vivo e verdadeiro que pode todas as coisas. Ter uma vida de fé e obediência a Ele. Romanos 4,17 diz, como está escrito, eu o constituí de muitas nações. Ele é nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu. E diz assim, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Eu mencionei aqui algumas razões, porque Neemias podia dizer que Deus os prosperaria. E as mesmas razões
que deu autoridade, confiança e fé para Neemias falar aquelas palavras, essas mesmas razões estão disponíveis para mim e para você hoje, em todas as áreas das nossas vidas. Mas eu falei que eu ia fazer 3 perguntas. A primeira foi por que Neemias podia dizer aquilo, que Deus os prosperaria. Agora eu vou perguntar por que Neemias precisou fazer aquela afirmação. Por que Neemias precisou dizer que o Deus dos céus é o que lhes faria prosperar? Irmãos, porque quando nós decidimos viver o plano de Deus para as nossas vidas, o inimigo vai se levantar sim. Nós temos que nos posicionar com fé e confiança nas promessas de Deus. Quando quando os inimigos do povo de Deus souberam que eles planejavam reconstruir os muros, eles zombaram, desprezaram e caluniaram. Acusaram até de rebelião, está escrito em Neemias 2,19, quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? É exatamente isso que o inimigo faz conosco, quando nós decidimos pôr em prática um projeto de Deus para as nossas vidas. Eles ainda enfrentariam naquele grande desafio oposição, ameaça, boatos, intimidações, confusões, desânimo e outras coisas. Agora veja o versículo que nós lemos, o texto base para essa meditação. Ele começou dizendo assim, eu lhes respondi. Lembram? Neemias 2,20. Eu lhes respondi. O que significa isso? O inimigo vai se levantar? Vai. Mas nós temos que nos posicionar, nós não podemos ficar inertes. Aquela palavra que Neemias disse que Deus os prosperaria, era também uma resposta, uma posição de fé e confiança diante daqueles que tinham se levantado contra o plano de Deus na sua vida e na vida do seu povo. Ele não cedeu às afrontas do inimigo. Talvez hoje seja o dia que Deus está falando comigo e com você. Tome posição de crente dentro da sua casa. Dobre seu joelho e tome autoridade, exerça a autoridade que Deus te deu. Não se abata diante da afronta do inimigo. Eu não estou falando para que eu e você sejamos orgulhosos, altivos, arrogantes, soberbos. Não, não é isso. Mas é entendermos a nossa identidade em Cristo, entendermos quem nós somos e o que Cristo já conquistou por nós na cruz do Calvário. Então Neemias se posiciona com fé e confiança em Deus. Meus amados, nós não devemos ceder às ameaças do inimigo ou deixar que as suas palavras prevaleçam. Nós devemos nos posicionar de acordo com a identidade em Cristo e o seu propósito para as nossas vidas. Não te mandei eu. Quando Ele manda, Ele garante. Jesus, quando Ele manda, Ele respalda, Ele provê, Ele sustenta, Ele faz todas as coisas. Então, meus irmãos, se nós quisermos ter um novo tempo bem-sucedido, nós precisamos focar em Deus e no seu propósito para as nossas vidas. Isso passa diretamente por uma ideia de uma vida de adoração e santidade como base de tudo. Lembre Mateus 16, eu vou resumir por causa do tempo. Mateus 16, a partir do versículo 21. Quando Jesus diz aos seus discípulos que ele haveria de sofrer, morrer e depois ressuscitar, Pedro ali vira para ele e diz, Senhor, não, isso não te acontecerá. As palavras de Pedro pareciam até boas, né? Mas, na verdade, estavam com a intenção de desviar o propósito que Deus tinha para a vida de Jesus na terra. E Jesus diz assim, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Eu estou falando do ponto, porque Neemias precisou fazer aquela afirmação para ficar firme diante da oposição. Nós precisamos ter discernimento espiritual e aprender a dizer não, o que não é de Deus para nossas vidas. Nem tudo que parece bom significa que é de Deus para nós. Nós precisamos permanecer focados no plano e propósito de Deus. Lembra de Davi? Quando Davi chega diante daquele burburinho que acontecia no campo de batalha, onde um rei e todo um exército tremia diante de um gigante. Davi viu a mesma coisa que aqueles homens viram, mas ele enxergou de forma diferente.
Nós precisamos aprender a enxergar de forma diferente o que está diante de nós. Qual seja, enxergar com os olhos espirituais, com discernimento do Espírito Santo. Para isso precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, para não cairmos nos enganos do inimigo, para permanecermos firmes diante do levante do Senhor, diante do levante do inimigo contra as nossas vidas. Eu acho lindo esse texto. Davi vira assim: quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Era um jovem, ensinando a de um monte de adulto. Irmãos, maturidade espiritual não tem necessariamente a ver com idade, com faixa etária, tem a ver com dedicação na presença de Deus. O que Davi estava dizendo era o seguinte: quem é este que não tem aliança com Deus? Quem é este que não tem a marca da circuncisão, que é a marca da aliança com Deus, que ousa se levantar contra o povo do Deus de Israel? Vocês conhecem a história. Golias afronta Davi com muitas palavras, com muitas ameaças. Mas ele diz: você pode vir contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Crente precisa tomar posição diante da batalha. Crente não pode se intimidar diante dos levantes da oposição do inimigo. Neemias pode dizer aquilo, mas ele também precisava dizer. Ele, como líder, precisava dar um exemplo. Ele também, como indivíduo, ele precisava se posicionar para que o inimigo não dominasse a sua vida. Então, meus amados, as reações de Neemias, os levantes do inimigo e as adversidades foram, dentre outras, a vigilância, a oração, a ação. Neemias era homem que jejuava, ele tinha foco, ele tinha um propósito. E eu vou para a última pergunta. Falei primeiro porque Neemias podia dizer que Deus os prosperaria. Falei em segundo porque Neemias precisava dizer que Deus o prosperaria. Agora eu vou falar um pouco sobre o que significam as palavras de Neemias. O que significam as palavras de Neemias? O Deus dos céus é que nos fará prosperar. Irmãos, eu sei que vocês sabem, mas na sua resposta, Neemias estava manifestando a sua fé em Deus. Você não vê a Bíblia dizer que Neemias falou assim: vai dar certo porque o rei me mandou, viu? O rei mandou, estou com moral com o rei me deu carta, estou passando, cheguei com madeira, cheguei para resolver tudo aqui, quem ficar na minha... Porque eu vim em nome do rei. Não! Ele colocou o nome de Deus na frente. Ele manifestou a sua fé em Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Se nós quisermos prosperar, sermos bem-sucedidos, termos bom êxito diante de todos os desafios das nossas vidas, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar e entender que é Ele que vai agir em nosso favor. É Ele que nos faz prosperar. E não tem a ver com área financeira só não, porque quando a gente fala em prosperar, normalmente a gente pensa só em dinheiro. Essa talvez nem seja a parte mais importante. É em todas as áreas. Neemias manifestou a sua fé em Deus. Está escrito em Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu acho interessante isso, porque é para o sim e para o não. Nós temos que agradecer a Deus pelas portas abertas, mas também agradecer a Deus pelas portas fechadas. Porque Deus tem o melhor caminho para nós. E às vezes a gente fica ali dando um burro na porta, batendo na porta, porque eu quero, porque a porta é bonita, porque a porta é de ouro, porque a porta tem pedras preciosas, mas Deus sabe que depois daquela porta tem um abismo que vai destruir as nossas vidas. Então a Bíblia fala em consagrar o plano ao Senhor e tudo será bem sucedido, mas ser bem sucedido não necessariamente significa realizado, mas significa caminhar na direção de Deus. As palavras de Neemias também significavam que após manifestar a sua dependência em Deus, olha que interessante isso, ele não disse: o Deus do céu vai me fazer prosperar. Ele disse isso? Não, ele disse: o Deus do céu vai nos fazer prosperar. Após Neemias manifestar a sua dependência em Deus, Neemias demonstra a responsabilidade do povo. Ele diz assim: levantaremos e edificaremos. Ei, para de dizer que a solução da sua casa é só do seu marido. Para de dizer que a solução da sua casa é só da sua esposa. Para de colocar a culpa nos pais. Para de colocar a culpa nos filhos. Para de colocar a culpa no pastor. Para de colocar a culpa no patrão. Vamos, cada um de nós, assumir a nossa responsabilidade para a reedificação daquilo que precisa ser restaurado.
Deus vai fazer a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Isso é cooperação, operação conjunta. Se você quer ter sucesso, lute por isso. Ei, peça ao Espírito Santo que te mostre as pessoas certas para te ajudar. Deus prepara, viu? Olha aqui, nem todos ajudaram Neemias, mas muitos ajudaram. Nunca vamos contar com a ajuda de todos. A Bíblia fala que os nobres não quiseram fazer a parte deles. Alguns nobres, né? Mas o importante é que Deus levanta as pessoas certas. Deus levanta Arão e levanta Ur para quando nós estivermos cansados, eles sustentarem os nossos braços até que Josué vença a batalha no campo. Aleluia! Veja o resultado do contexto que nós brevemente meditamos. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Neemias não trouxe a glória para si. Eu e você podemos confiar na nossa prosperidade, no nosso bom êxito, no nosso sucesso, se nós formos homens e mulheres que oram, que jejuam, que buscam a direção de Deus, que confiam no Senhor, que têm consciência de coletividade, que nos posicionamos diante do levante do inimigo, sabendo que a nossa batalha não é só nossa, é do nosso Deus que vai na frente. E se nós entendermos, irmãos, que não faremos nada sozinhos, nós precisamos de Deus e daquele que eles levantam à nossa volta. Que a nossa dependência, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Apesar de toda a oposição, os muros se levantaram, ou foram levantados com a ajuda de Deus. Me permita nos fazer, a mim também, algumas perguntas para encerrar. Quais são os muros que precisam ser levantados nas nossas vidas hoje? Como está a minha vida espiritual? Como está o meu tempo devocional a Deus? Como está o meu casamento? Como está o ambiente na minha casa? Como está o meu trabalho? Como está a minha vida na escola? Como está a minha vida na internet? Como estão os pilares de adoração e santidade na minha vida? Eu tenho vivido um estilo de adorador? Eu tenho vivido os propósitos de Deus na minha vida, se nós quisermos, amados, sermos bem-sucedidos na criação, restauração, manutenção, ampliação, que Deus aplique na fase da vida que você está hoje. Nós precisamos decidir priorizar Deus e a sua vontade. Nós precisamos agir conforme essa decisão. Nós precisamos perseverar diante das oposições. Nós precisamos ter humildade para corrigir e pedir ajuda. Nós precisamos confiar em Deus e na sua graça. Ainda que tudo pareça impossível. Eu estive no Brasil ano passado, aqui a gente não vê muito essa realidade, mas no Brasil os muros das casas estão cada vez maiores, irmãos. E qual é a função desses muros? Proteger, impedir que os inimigos entrem e destruam. E o melhor muro, ou muros que eu e você podemos levantar e mantê-los levantados em nossas vidas, são os muros de adoração e santidade a Deus, porque eles nos protegem dos nossos inimigos. Uma vida de comunhão com Deus, estou falando disso. Uma vida de intimidade e comunhão com Deus. Uma vida que ainda que o deserto esteja à minha e à sua volta, a gente aprenda a cavar poços. Uma vida que ainda vê o calor e a sequidão, as nossas raízes se alimentem das águas dos lençóis freáticos debaixo da terra. A Bíblia fala de um exemplo lindo, que é da costa, Salmo 42, 1 e 2. Como a costa anseia por águas correntes, e a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Meus irmãos, quando a costa ela fica muito tempo longe de águas dos rios, ou dos lagos, seu corpo começa a gerar, eu sei que todos sabem disso. Eu não vim aqui para ensinar nada. O seu corpo começa a gerar um odor forte, que chama a atenção dos seus predadores, a tornando vulnerável ao inimigo. Qual é o cheiro que tem exalado da nossa vida hoje? Se passar um predador por aí, o que cheiro ele vai sentir da minha e da sua vida? A Bíblia fala que ela ergue o seu focinho para cima, não sei se é uma mera coincidência.
ela ergue o seu focinho para cima, buscando o cheiro das águas. E ela corre, aleluia, para encontrar essas águas. Ela não para até encontrar essas águas, e ela mergulha. Ela mergulha lá e fica. Os seus inimigos têm medo de se afogar, são vencidos pelo cansaço e vão embora. Se você estiver entendendo, diga amém, diga glória a Deus. Corramos para a presença de Deus. Mergulhamos nas águas do rio que corre do trono de Deus. Para que os inimigos se cansem e fujam de nós. Todo odor do pecado, da transgressão e da iniquidade seja tirado. E nós possamos caminhar em santidade e em comunhão com Deus. Corra hoje, jovem. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Um dia eu já fui escravo de vícios. Mas Deus pode te libertar hoje. Talvez você tenha se olhado no espelho e tenha tido vergonha de você, tenha se sentido impuro, tenha se sentido sujo. Mas ainda existe um rio que corre do trono de Deus para lavar a sua vida e a minha vida. Entre nesse rio, entre nessa água, para que esse odor que te deixa vulnerável saia. Vamos voltar e mergulhar na presença de Deus, onde o inimigo não pode nos destruir. Gabriel, como é isso na prática? Volta para a tua vida, para a tua vida devocional, para teu momento devocional, para o teu quarto em secreto. Volta para a tua comunhão profunda com Deus e seja protegido por Ele. Uma coisa eu sei, queridos. Quanto mais nós buscarmos a Deus, mais nós teremos dele. Quanto mais nós plantarmos segundo a direção de Deus, com mais abundância nós vamos colher. Que Deus desperte ou gere essa sede em nós, dessa busca diária e incansável. Porque Ele é o único que pode saciar essa sede em mim e em você. Ele é o único que pode limpar e proteger a nossa vida. Ele é que cuida da nossa alma. Eu quero dizer para você, diante dos desafios que Deus nos permite viver, nós precisamos fazer a nossa parte, o Senhor vai nos ajudar e Ele nos fará prosperar. É isso que Jesus quer fazer por mim e por você hoje. Eu repito, quais são os muros da sua vida que precisam ser reconstruídos? Qual área da sua vida precisa de um milagre hoje? Você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você entrou aqui, talvez você nunca tenha ouvido a história de Neemias. Eu quero dizer para você que você também pode viver essas grandes experiências com Deus. O homem foi criado para se relacionar com Deus, mas por conta do pecado, esse relacionamento foi rompido. O altar foi destruído. O muro foi caído ou derrubado. A lei, a palavra de Deus foi esquecida. Um dia eu fui assim. Eu me afastei dos caminhos do Senhor e deixei de ser um altar de adoração a Ele. Esqueci da lei viva do meu Deus. E os muros da minha vida foram caídos. Mas Jesus, Ele é o nosso Neemias. O Espírito Santo é o nosso Neemias, que vem, nos socorre, nos ajuda, para que nós possamos levantar e começar tudo de novo. Já permitido pelo nosso pastor, queria convidar você a ficar de pé, queria pedir ajuda do Ministério Louvor. Eu pergunto de novo, você já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você morrer hoje, você sabe para onde você vai? Não se distraia, por favor, não converse agora. Se você morrer hoje, você sabe para onde você vai, você tem segurança da sua salvação. Você não pode sair daqui sem essa segurança, porque nós nunca sabemos o dia ou o nosso último dia. Ou talvez você esteja como eu. Há anos atrás, que conheci Jesus, me desviei, mas encontrei a graça e a misericórdia dele para me trazer de volta. Nada é impossível para Deus, viu? Nada é impossível para Deus. Qual é o milagre que você precisa hoje? Ah, pastor, está tudo bem na minha vida. Eu estou, quando eu passo, chega e estala o fogo. Glória a Deus. O Espírito de Deus me ensinou uma coisa uma vez. Não tem nível de intimidade que você tenha com Deus que não haja um nível de intimidade mais profundo que pode ser alcançado. Se você está cheio, sai daqui transbordando. Se você está transbordando, sai daqui contagiando, inundando. Sai com mais. Jesus é o melhor projeto de vida. Se você precisa de oração, sai do seu lugar, vem aqui à frente.
Se tem algo na sua vida que o Espírito de Deus falou com você, mas venha rápido que meu tempo acabou. Por favor, se você precisa de um milagre, eu não vou perguntar a você em que área, mas o Espírito Santo de Deus já falou com você. Deus quer restaurar a sua vida hoje. Que área, Gabriel? Eu não sei, Ele já falou com você nesta manhã. Talvez você nunca teve esse relacionamento com Deus. E eu quero perguntar se alguém aqui nesta manhã que quer entregar a sua vida a Jesus. Eu nunca fiz isso, Gabriel. Eu quero entregar a minha vida a Jesus como Senhor e Salvador. Levante sua mão, porque eu quero te abraçar. Um dia eu já tive nessa situação. Se tiver alguém, eu não sei se todos aqui já entregaram a sua vida a Jesus, mas se você não fez isso, faça isso hoje. Porque Deus tem um caminho de vitórias para você. Nós vamos ter batalhas sim, mas nós vamos ter vitória em nome de Jesus. Ou se você nesta manhã está dizendo, eu entendi nesta palavra que Deus quer restaurar a minha vida. Eu posso até estar dentro da igreja, mas eu não tenho caminhado como eu deveria. Venha, porque Deus vai te libertar hoje. Deus vai restaurar a sua vida hoje. E como eu disse, se você precisa de um milagre, também saia do seu lugar. Deus pode restaurar a sua saúde. Deus pode restaurar o seu casamento. Deus pode ir lá naquele presídio onde está o teu, para fazer um milagre que você não espera, ou que você acha que não tem mais jeito. Deus pode mudar o ambiente da sua casa. Deus pode revelar para você nesta manhã o grande chamado que Ele tem para a sua vida. Mas tome uma atitude em direção a Deus. Enquanto o louvor ministra, eu vou te dar 1 minuto para você sair do seu lugar. Se você precisa de um milagre, venha em nome de Jesus. Não se preocupe com nada agora. Só se preocupe com você e Deus, e com a palavra de Deus que foi ministrada na sua vida. A palavra dele, não é a minha, a palavra de Deus. Venha com fé, em nome de Jesus. Todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Em nome de Jesus, não deixe para amanhã. Sede de ti, minha alma anseia por ti. Tu és única fonte de vida. Tu és. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda doença e toda enfermidade que há em nosso meio. Na autoridade do nome de Jesus, toda doença e toda enfermidade saia do nosso meio. Saúde seja restaurada nesta manhã em nome de Jesus. Todo corpo enfermo e doente seja restaurado agora na autoridade do nome de Jesus. Toda mente cativa e oprimida pelo inimigo neste lugar seja liberta nesta manhã agora na autoridade do nome de Jesus. Caiam por terra as mentiras do inimigo, caiam por terra os sofismas, as fortalezas do inimigo. Em nome de Jesus nós repreendemos todo dardo, toda seta inflamada do maligno, caia por terra agora em nome de Jesus. Toda mente cativa pelo inimigo seja liberta agora. Toda alma triste e abatida em nome de Jesus Cristo. Alma, creia no nome de Jesus. Invoque o nome de Jesus nesta manhã. Sim, mulher, Deus pode mudar. Deus pode fazer. Como foi falado de Saulo nesta manhã, Ele pode mudar a vida dele. Ele pode mudar a vida de todos, porque Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Pai, vai entrando, Pai, nos casamentos, Senhor, em nome de Jesus, vai tirando a vida de aparência e vai dando vida de santidade, vai dando vida de verdadeira comunhão contigo. Que a tua presença gloriosa inunde os lares da tua igreja. Liberta dos vícios, Senhor. Liberta dos vícios, Senhor. Aqueles que estão escravos diante de computadores, diante de tecnologias, diante de coisas impuras, Senhor. Liberta hoje, quebra as correntes, tira do cativeiro, levanta um exército nas tuas mãos. Adultos, jovens, adolescentes e crianças, cheios do teu Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo as palavras de derrota, as palavras de fracasso que foram lançadas contra a sua vida, talvez ainda ali no ventre da sua mãe, estão repreendidas hoje em nome de Jesus. Você é quem Deus diz que você é, e você vai fazer aquilo que Deus te chamar
para fazer. Ore, jejue, busque ao Senhor, confie na sua palavra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Liberta, Jesus. Tu vieste para libertar os cativos, está escrito, eu creio, a tua igreja crê. Liberta, Jesus. Liberta, Jesus. Restaura, Jesus. Amplia, Jesus. Constrói, Jesus. Cria, Jesus. Em nome de Jesus. Creia e receba nesta manhã, Senhor. O teu povo está prostrado diante de ti, porque crê em ti, porque tu és o único Deus vivo que faz milagres. Estende o teu braço de poder, ó, em nome de Jesus Cristo, e opera os teus milagres nesta manhã, para a glória do teu santo nome. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a ti, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Glória a Jesus.